Primeiramente, se você tem ansiedade, você precisa saber em que grupo você se encontra. Para quem tem transtorno de ansiedade generalizada, geralmente se encontra em 3 grupos. O primeiro deles é aquele grupo que tem tensão motora. Como é isso, Daiane? É quando você tem sintomas no corpo, nos músculos, como tremores, como tensões, dor na cabeça, principalmente uma dor frontal, dores nos ombros, na coluna lombar. O segundo grupo é o grupo da hiperatividade autonômica. Que é isso? São sintomas cardiovasculares. Ou seja, é aquela pessoa que tem palpitação do nada. E a pessoa pode até sentir dor no peito, como angina, ir para emergência cardiológica, chega lá, não tem nada. Mas se você tem isso, você precisa, antes de dizer que tem dor no peito, por ansiedade, você tem que fazer todos os exames cardiológicos. Essas pessoas têm boca seca, às vezes tem um entalo na garganta, empachamento, ou seja, come pouco, já se sente cheio, roncos abdominais, a barriga fica... diarreia, constipação, ou seja, o intestino não sabe se prende ou se solta, síndrome do intestino irritável. Tem muita gente com intestino irritável tomando corticoide, quando na verdade deveria tratar a ansiedade. E o pior, essas pessoas pioram mais ainda o intestino quando seu estado psicológico piora. Frequência exagerada de vontade de urinar, a pessoa quer ir ao banheiro constantemente e é quase uma emergência. Problemas de ereção, tanto com ejaculação precoce, como às vezes com impotência, e isso é um dos maiores motivos do homem procurar o médico ou o psicólogo, porque quando chega nesse estágio, meu amigo, o homem não aceita. Ele pode perder o braço, a perna, mas deixar de ter potência, isso para o homem é o fim da picada. Tontura, tem muita gente indo para o otorrino para tratar labirintite, quando na verdade tem ansiedade, problemas emocionais, estresse, vermelhidão no rosto. Tem gente que vai fazer uma prova, apresentar um trabalho, fica vermelho. Então, essas pessoas às vezes têm ansiedade, e quanto mais elas pensam, não vou ficar vermelho, mais fica. Sabe aquela pessoa que você diz assim, peidou, não foi? E ela fica vermelha? Essa pessoa às vezes tem ansiedade também. Às vezes é timidez, sim, é verdade, mas às vezes já é um ansioso, que já está preocupado por quê e o que é que vão achar dele que ele é um peidão. O transtorno de ansiedade generalizada pode causar até parada da menstruação. Existe o terceiro tipo de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. É aquele vigilante, o hipervigilante. É aquela pessoa acelerada que presta atenção em tudo. São pensamentos acelerados. Elas prestam atenção em 10 coisas ao mesmo tempo. Elas estão numa mesa de um restaurante e ela olha para um lugar, mas está ouvindo a conversa do outro aqui. Ó. São ansiosas, irritáveis, têm uma hipersensibilidade ao ruído. Se alguém está fazendo um barulho, a pessoa não consegue. Tem raiva de criança fazendo barulho. Qualquer barulho faz raiva essa pessoa. Não consegue ler um livro, se concentrar se não tiver em silêncio absoluto. Não conseguem ler quando leem um livro, porque elas são agitadas. Quando estão lendo um livro, é tanta informação na cabeça que não retém nada. Lê a página inteira, depois não lembra do que é que leu. Essas pessoas têm insônia, dificuldade de iniciar o sono, ou também se acordam cedo demais, ou às vezes as duas coisas. Agora, tem muita gente que a gente pensa que tem ansiedade, mas a gente tem que afastar outras coisas, como por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, a pessoa tem um problema pulmonar e ela respira como ansioso, mas na verdade a causa é pulmonar. Existem doenças cardíacas, a pessoa às vezes tem angina mesmo, dor no peito, por problema na coronária. O ataque de pânico. É tudo isso que eu tô falando, é primo da ansiedade, mas não é igual. Agora, se você quer saber o que fazer com cada um caso desse, começa logo descendo aqui nos comentários, se inscrevendo no nosso canal e dando um like no vídeo. Agora, Daiane, ok, entendi tudo isso, mas o que é que eu faço? Cada quadro de ansiedade tem um tratamento, mas é importante você saber que ansiedade é uma apreensão, tipo, e agora? Vai acontecer o quê? Eita, vou fazer um exame, e se der errado? E geralmente é uma apreensão com pensamentos negativos acerca do futuro. É um sentimento de alerta constante, com medo de um possível perigo, como se você vivesse ainda correndo de dinossauros, de tigres, dente de sabre, lá na Idade das Cavernas. Eu não sei nem se na Idade das Cavernas tinha dente de sabre, enfim, não cabe a mim. É uma dificuldade de parar para relaxar, para ficar zen. Você consegue ficar zen? Tudo é um problema. Existe aperto respiratório, falta de ar, suspiros. A pessoa acha que o ambiente não tem ar, tem medo de elevador muitas vezes, fica angustiado por estar dentro de um avião muitas vezes. E esse problema tem relação com a região cerebral chamada amígdala. A amígdala parece uma azeitona, fica aqui mais ou menos no lobo temporal. Mas não é somente a amígdala, também tem uma parte do cérebro chamada ínsula, ou seja, são as áreas mais primitivas do cérebro, que já vem no homem das cavernas. Essas áreas funcionavam para o homem correr com medo do dinossauro,
correr, quer dizer, dinossauro acho que veio antes do homem, mas enfim, para o homem correr com medo dos animais ferozes que corriam atrás dele na época das cavernas. Só que hoje a gente não tem mais animal feroz correndo atrás da gente. Não justifica você fazer a mesma coisa que o homem das cavernas fazia, ativar a amígdala, porque o teu chefe está te cobrando um relatório, porque teu filho saiu para uma festa à noite, e o pior é que essas áreas menos desenvolvidas do cérebro, elas não conseguem ser dominadas pelas áreas mais frontais, ou seja, mais evoluídas. Essas áreas mais evoluídas do cérebro não conseguem controlar isso. Tudo isso tem a ver com uma coisa chamada neurotransmissor. E esse neurotransmissor é a serotonina. E como é que a gente pode primeiro evitar isso? Mas não é só isso não. Você tem que se alimentar de forma adequada, fazer exercícios físicos e fazer terapia antes do problema aparecer. Pois as pessoas só começam a tratar ansiedade quando está doente, quando se torna insuportável. Mas o objetivo do tratamento da ansiedade ele tem por princípio básico aumentar o nível de serotonina no cérebro, mas principalmente lá dentro da amígdala. E aí controlar a ansiedade. Acendi uma luzinha agora aqui, ficou melhor. Mas como fazer isso? Primeiro com treinamentos e mudança no estilo de vida. Como assim, Daí? Nós temos vários estudos e meta-análises mostrando que a terapia cognitivo-comportamental ajuda a pessoa a reconhecer uma crise de ansiedade. Ajuda a reconhecer os sintomas e os sinais de que você está entrando nessa ciranda negativa, nefasta, e melhorando inclusive o poder de autocontrole. É muito bom. Outra coisa que pode te ajudar é a meditação, principalmente uma técnica chamada Mindfulness. Essa técnica faz você melhorar a atividade da amígdala exagerada e leva mais ou menos ao corpo a aprender a relaxar. Isso é usado até para você emagrecer, pessoas que engordam devido à ansiedade. E você precisa aprender a comer alimentos que te ajudem e suplementos, como por exemplo a clorela. A clorela é um ser unicelular que pode te ajudar nisso. Terceiro, atividade física, como por exemplo yoga. Com essas técnicas psicológicas e físicas e alimentares, você demora em torno de 3 meses para começar a perceber a melhora. Agora, quando os sintomas não melhoram, aí você tem que partir para medicamento. Então nós podemos continuar com essas ações junto com medicações chamadas serotoninérgicas. Não precisa você saber disso não. Ou seja, são medicações que inibem a recaptação da serotonina. Não precisa saber disso. O que precisa você saber é que são medicações que melhoram o nível de serotonina dentro da amígdala. E essas medicações têm que ter um plano de prescrição. Tem que ter começo, meio e fim. Não é para tomar a vida toda não.